Fala galera, Cultura Bíblica está no ar e você já se perguntou por que deve orar se Deus já sabe de todas as coisas? Relacionamento. Essa é a resposta para a gente orar para um Deus que sabe de todas as coisas. Na oração, Deus quer que a gente se relacione com Ele. Isso está estabelecido desde a primeira criação humana. Adão foi criado para viver com Deus, na presença de Deus. Então Adão vivia constantemente em oração. É por isso que esse relacionamento é estabelecido na ideia de conscientizar a gente do relacionamento com Deus. A qualidade dos relacionamentos está diretamente ligada ao quanto a gente investe de tempo nos relacionamentos. Então o relacionamento com Deus não é diferente. É por isso até que a oração é uma disciplina espiritual. A gente deve praticá-la todos os dias, frequentemente, para que esse relacionamento possa crescer em maturidade, crescer até que um ambiente seja favorável, onde a gente se sinta tão à vontade para conversar com Deus, aquilo que a gente sente realmente. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue orar, a gente consegue traduzir aquilo que a gente sente realmente para Deus na oração. Então é por isso que a gente deve praticar essa disciplina espiritual. A oração é muito importante para o crescimento do relacionamento e conhecimento de Deus, e até o autoconhecimento também. Na oração a gente também aprende a se conhecer. Muitas coisas são desbravadas no relacionamento da oração, em que a gente pode até entender coisas que jamais a gente entenderia se não fosse através dessa prática espiritual. Para manter esse relacionamento com Deus, relacionamento de oração, a gente precisa ter esse hábito todos os dias, entende? Então é uma coisa que tem que ser contínua, certo? Foi para isso que nós fomos criados, na verdade, né? Então tem 2 versículos que nos dão essa ideia de... Um fala sobre a gente orar incessantemente, continuamente, e o outro diz que todo momento é bom para a oração, seja a oração verbal, a oração dita por palavras, ou a oração em espírito, né? Que é aquela oração, digamos assim, interna. E uma coisa importantíssima da oração é que Deus revela sua vontade através desse relacionamento. O que Deus anseia no relacionamento de oração é transformação. É por isso que até transformação é diferente de mudança. A essência da oração é a transformação. Ou seja, transformar é, além de mudar uma atitude, é mudar uma consciência, as motivações. E mudança simplesmente é uma atitude diferente do que já havia sendo feito. Então transformação tem, além da mudança do que estava sendo feito, para uma transformação, um entendimento do que estava sendo feito diferente. Entendeu? Então a transformação é caráter da oração. É por isso que Deus anseia que a gente se relacione com Ele, para que conheça a sua vontade, para que esse entendimento permeie a gente e a gente realmente mude a motivação dos nossos atos, das nossas atitudes. Então esse relacionamento, como a gente vem batendo nessa tecla, né, é a conscientização do conhecimento de maturidade de quem Deus é. A gente cresce em maturidade, a gente cresce em conhecimento. É por isso que ele preza tanto por esse tipo de relacionamento em oração. Em Mateus 6, dos versículos 5 a 7, Jesus faz uma crítica à oração dos hipócritas, que era uma oração para se vangloriar com soberba e para adquirir certos privilégios com o povo, com as pessoas que estavam lá. Eles oravam na praça, né, e oravam altos e tal, para chamar a atenção. E Jesus critica esse tipo de oração. E Jesus também nos faz uma recomendação. Quando a gente for orar, a gente orar no nosso quarto ou em secreto, entende? E em secreto, Deus vai nos ouvir a nossa oração, e em secreto Ele nos recompensará, entende? Então, esse em secreto, no sentido de algo íntimo com Deus, seu relacionamento com Deus. Então, Ele nos ensina que a gente tem que ter também, acho que principalmente, né, isso vem através da própria oração, humildade. A gente tem que ser humilde e a gente adquire essa humildade conforme a gente vai evoluindo na nossa rotina de oração e no nosso relacionamento com Cristo. E no finalzinho ele dá pra gente uma dica, que é a gente não precisa ficar repetindo sempre a mesma oração, porque isso não vai fazer com que ela seja ouvida, certo? Então se a gente for lá falar uma vez, eu tenho certeza que Cristo vai ouvir, se você estiver realmente em comunhão com Ele. Também um pouquinho mais na frente, em Mateus 6, do 9 ao 13, Jesus nos dá o exemplo de oração, é o famoso Pai Nosso, né?
Ele nos dá esse exemplo para que a gente tenha uma noção de o que abordar no momento de uma oração. Entende? Aqui é o momento que Jesus está ensinando. Então a gente pode tirar alguns aspectos dessa oração. Por exemplo, nessa oração, Jesus glorifica a Deus no começo e no fim. Ele se submete à vontade de Deus, ele agradece, ele pede perdão. Ou você também pode pedir ajuda para perdoar alguém, caso você tenha dificuldade. Você pode também pedir proteção, livramento, sempre glorificando a Deus, claro. E a partir daí a gente consegue bolar a nossa própria oração de acordo com as nossas experiências de vida e do nosso relacionamento com Cristo. Existem as pessoas também que dizem que não sabem orar, mas também tem as pessoas que dizem que têm vergonha de orar. Isso acontece muito com adolescente, né? E com novo convertido também, né? Essa vergonha de orar em público. E também, às vezes, não se acha capacitado assim, de orar, até assim, na intimidade com Deus mesmo, né? Mas isso, a evolução nessa construção da ideia de oração vem com a prática. Conforme a gente vai praticando a oração, isso vai se tornando mais... É como se fosse um relacionamento de intimidade. Conforme você vai conhecendo mais uma pessoa, você tem mais papo com ela, você tem mais intimidade com ela, você se sente mais à vontade com ela. Então essa ideia de relação também passa para essa construção de tempo gasto nessa relação. Então conforme a gente vai orando, praticando diariamente, frequentemente, a gente vai perdendo a vergonha de orar em público, porque é como se você estivesse conversando com seu amigo, é como se você estivesse conversando com uma pessoa que todos os dias você tem praticado conversas com ela. Então você não sente mais vergonha e nem as palavras lhe faltam mais. Você fala sobre você pergunta coisas difíceis, essa construção, né, de maturidade cristã. Às vezes você faz umas perguntas que você depois fica com muita vergonha quando entende realmente algumas coisas. Mas é assim, o relacionamento se ganha em crescimento dessa forma, em gastar tempo junto. Então conforme a gente passa tempo junto, a gente vai conhecendo mais sobre o outro, a gente vai conhecendo mais sobre Deus. E é por isso que a vergonha vai diminuindo, tempo em tempos. E é isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você curtiu o conteúdo, você pode estar deixando aí o seu comentário, pode estar curtindo essa publicação. E o Cultura Bíblica lhe agradece até de já. Continue acompanhando a gente para ver os nossos próximos vídeos dessa série. São 5 vídeos, esse foi o segundo. Tem ainda mais 3 vídeos aí pra gente tá batendo papo, né? Trocando essa ideia sobre ideias. Tem mais 3 ideias aí muito boas, gente. Então é isso aí, Cultura Bíblica aqui. Falou!